Você sabia que dá para gerar um sinal analógico a partir do PWM de um microcontrolador? Se não, assista esse vídeo e veja como. Olá, eu sou o Domingos da Exto. Nesse vídeo de hoje, da nossa série Na Prática, a Teoria Não é Outra, a gente vai explorar as características do sinal PWM para poder gerar uma tensão DC. E com isso, a gente consegue obter, de uma forma simples e barata, uma saída analógica para um sistema que tivesse um microcontrolador, né? Para isso, a gente vai estar trabalhando em cima do microcontrolador PIC, mas o que a gente está explicando aqui se aplica perfeitamente a qualquer microcontrolador que tenha uma saída PWM, ok? E, bom, a gente vai fazer uma experiência mostrando que a gente consegue gerar um sinal de saída, né? E para ter a referência desse sinal de saída, na verdade, eu vou estar lendo um sinal analógico, que vem aí de um potenciômetro, nível DC, e gerando na saída um sinal equivalente ou idêntico a partir do sinal PWM. Além disso, a gente depois vai aplicar um sinal senoidal de frequência bem baixa nessa mesma entrada do potenciômetro e vai ver que, inclusive, um sinal variante no tempo, né, a gente consegue gerar com essa jogada aí do PWM, que permitiria, em algumas aplicações, fazer algumas coisas bem interessantes com saída analógica para microcontroladores. O setup para essa nossa experiência é composto aqui de um kit de microcontroladores, no caso é um XM118, que é um kit para microcontroladores PIC, que está equipado aqui com 18F4520. Eu não vou me preocupar muito com o microcontrolador, porque, como eu disse, o conceito aqui é o que é mais importante, e esse conceito se aplica para qualquer microcontrolador que a gente for utilizar. Mesmo o Arduino, né, a saída analógica do Arduino, na verdade, é uma saída PWM, a gente pode usar essa mesma ideia. Então, do kit todo, o mais importante para a gente vai ser aqui esse bloquinho, que é o filtro de saída com o qual a gente produz um DAC. Tá? A gente produz aqui uma saída analógica a partir do PWM, inclusive uma saída 0 a 10 volts. Quando a gente analisar esse circuito, a gente vai entender isso aí. Tá? Bom, além do kit de microcontroladores, no qual eu estou usando a saída e também o potenciômetro, e depois, para uma segunda experiência, a entrada analógica. Eu estou usando aqui também um gerador de sinais. Esse gerador de sinais serve basicamente para duas coisas. Primeiro, eu levantei a curva de resposta desse filtro para a gente discutir mais para frente. E segundo, ele gera esse sinal analógico que a gente vai estar lendo e aplicando para ser gerado através do PWM. Além disso, eu estou usando aqui um osciloscópio de 3 canais, né, na verdade 4 canais, porque eu preciso de 3 canais ativos, porque a gente vai estar capturando o sinal de entrada. Esse sinal é digitalizado pelo microcontrolador, ele gera como saída um sinal PWM diretamente proporcional ao sinal lido na entrada, é um outro segundo canal, e o terceiro canal é a saída do filtro, onde eu tenho o meu sinal PWM filtrado, resultando numa tensão DC. Esse é o setup para a nossa experiência, já está tudo ligado aqui, e vamos à prática. Bom, então no nosso osciloscópio aqui está configurado da seguinte maneira: o canal amarelo, que é o canal 1, ele está trazendo para a gente o sinal lido do potenciômetro lá, que é o sinal de entrada do conversor AD do microcontrolador. Então, como a gente pode ver, ele varia aqui entre 0 e 5 volts, e a gente consegue verificar aqui embaixo, né, nós temos a medida do canal 1, tensão média do canal 1. O canal 2 para a gente é a saída do PWM, por enquanto está desligado, mas aí vai estar o sinal PWM, a gente vai ver como ele se comporta. E o canal 3, que no caso é o roxo, ele vai ser a saída do filtro, né, o sinal do PWM depois de filtrado. Por enquanto, eu vou tirar aqui o canal 3 da jogada e vou ligar o sistema apenas para a gente ver como o PWM se comporta. Bom, aqui a gente já tem então o sinal PWM, né? Como a gente sabe, é um sinal com frequência fixa, mas cuja largura em alto, né, o tempo em alto, varia conforme uma referência, que no nosso caso é o valor lido do AD. Então o valor, eu estou lendo o AD e jogando esse valor direto para o meu PWM. Então, quando eu tenho 100% da tensão de entrada, eu tenho 100% de PWM. Quando eu tenho 0% da tensão de entrada, eu tenho 0% de PWM. Além disso, se eu parar num ponto intermediário, por exemplo, 2,5 volts, ali aproximadamente 2,5 volts, a gente vai ter aproximadamente 50% de duty cycle, como era de se esperar, né? Se eu parar aqui no outro ponto, sei lá, 75% duty cycle, a gente vai achar 75% da tensão, né, relativa a 5 volts e, sei lá, 20% duty cycle, né? Tem que dar algo aproximadamente relativo a 1 volt, né? 1 volt na entrada, 20% do duty cycle. A frequência do meu sinal PWM aqui está setada para 7.8 kHz, tá? Ela, como a gente percebe, ela não varia, ela é sempre a mesma. O que muda é o nosso
Duty Cycle tempo em alta. Bom, agora eu vou ligar o canal 3 para pegar a saída do filtro. E o que a gente obtém na saída do filtro é um sinal DC, que é fruto do sinal verde aqui, mas que está seguindo exatamente a lógica do sinal de entrada lá, né? A gente está lendo essa entrada analógica e a partir dela reconstituindo ela após o filtro usando apenas um sinal PWM. Eu não tenho um conversor DA integrado ao microcontrolador, assim como eu também não tenho um componente conversor DA na placa. Eu estou usando simplesmente um filtro com amp-op que a gente vai estudar daqui a pouco. Então, o que a gente consegue ver que é possível sim gerar um sinal DC a partir de um sinal PWM, né? Tem algum pouquinho de ruído, alguns spikes ali, mas para as aplicações, para muitas das aplicações que a gente precisaria, por exemplo, a aplicação 0 a 10 para controle de alguma variável industrial, isso aqui é mais que suficiente. Bom, agora só para demonstrar um pouquinho aqui, um pouco mais do potencial do que a gente está mostrando, eu tenho agora aplicado no canal 1 não mais o sinal de um potenciômetro, mas o sinal do gerador de sinal, aplicando uma tensão senoidal, né? Da mesma maneira eu estou lendo isso através de várias amostras e regerando o sinal através do PWM filtro, né? Então, olha o que a gente pode ver aqui, é que essa tensão de entrada variando, o PWM acompanha na mesma velocidade e a saída acompanha na mesma velocidade, né? A gente consegue ver aí que a gente está gerando um sinal com uma certa velocidade, né? E aí, se a gente diminuir a base de tempo, a gente vai ter uma noção de que eu tenho na entrada uma onda de formato senoidal e na saída eu tenho também uma onda, a mesma onda com formato senoidal, né? No meio do caminho eu tenho uma PWM com uma frequência bem mais alta. Conseguiria aqui aumentar um pouquinho a frequência dessa onda, né? A gente tem um sinal com uma frequência um pouco diferente, mesmo se fosse um sinal triangular, também a gente conseguiria reconstituir um sinal triangular, né? Mostrando que essa estratégia de controle aqui permite a gente fazer bastante coisa, bastante aplicação com a saída analógica que a gente está gerando através do PWM, sabendo que inclusive os microcontroladores às vezes têm mais de um PWM, né? Então torna bem versátil aí as nossas aplicações. Agora vamos entender um pouco melhor a experiência que a gente acabou de fazer. Primeiro, coloquei aqui em termos de diagrama em blocos para a gente localizar melhor as coisas, né? O que a gente tem lá é um sistema com uma entrada analógica que passa, né, por um conversor analógico digital e eu pego o valor digital, o valor em bits, né, e jogo diretamente no PWM, de maneira a gerar um sinal PWM de saída. O PWM obviamente depende de um sinal de clock interno, tá? Essas partes aqui, no nosso caso, são integradas no microcontrolador. Bom, na saída do PWM, a gente tem um filtro passa-baixa, né? Essa é a simbologia do filtro passa-baixa. E no caso ali, o esquema elétrico que a gente usa, a gente tem um amplificador, né? Na verdade, um circuito um pouco mais elaborado que mistura esses dois blocos, mas do ponto de vista do diagrama, nós temos um filtro e depois temos um amplificador, e isso me dá a minha saída analógica lá do outro lado, tá? Do lado de cá, vale lembrar que a gente fez o quê? Primeiramente, colocou um potenciômetro entre 5 e terra, né? É o valor que eu estava lendo. E nesse caso aqui a gente usou um microcontrolador só para ler esse valor e jogar para fora. Mas eu poderia ter qualquer lógica internamente gerando esse valor de saída que eu quisesse obter o sinal analógico a partir dele, né? Bom, nesse ponto aqui a gente tem esse sinal PWM, né? O sinal PWM tem essa conformação, conforme a gente viu, né? Ele tem um tempo em alta e um tempo em baixa. Esse tempo em alta aqui a gente chama de TH, né? T-high. Certo? E ele tem um período que é fixo, que é dado aqui, que eu vou chamar ele de TPWM, ok? Esse período do PWM é fixo e o que varia ali é o valor do TH proporcional, né? A gente fala muito, quando fala em PWM, do conceito de Duty Cycle, geralmente expresso em percentual, e ele é dado pelo quê? Tempo em alta sobre o período total do PWM vezes 100. Ok? Esse é o Duty Cycle percentual. E aí, o que é interessante é que uma vez que eu aplico esse sinal num filtro, eu obtenho exatamente um sinal de tensão que é proporcionalmente, né, a tensão que eu tenho aqui, por exemplo, V. Idealmente eu teria a saída V vezes DC, né? V vezes Duty Cycle é igual a minha tensão de saída na saída do filtro, né? Uma maneira da gente entender isso graficamente é imaginar que o filtro faz é pegar essa área do sinal e espalhar durante todo o período.
né? Portanto, se eu tenho 20% do tempo em alta, 80% do tempo em baixo, se eu chacoalhar essa areia aqui e espalhar, a gente vai ter, na verdade, 20% da altura máxima. É uma maneira de enxergar isso, tá? Bom, outra forma de entender é que o filtro, né, esse filtro tem o seguinte comportamento, né? Eu tenho aqui um filtro, a resposta em frequência do filtro, que é dada pelo ganho do filtro, no caso do máximo 1, em função da frequência. Esse filtro, a partir dos dados que a gente capturou na prática e consegue montar um gráfico mais detalhado, a gente observa que a frequência de corte dele está em 1K, né? A frequência de corte, por definição, é quando a gente tem uma queda aqui do ganho em 0,707, ok? Então a gente tem essa queda, nesse ponto é o ponto de frequência de corte, né? E a frequência do meu PWM, né? O que é a frequência do PWM? É o período do PWM, é 1 sobre o período do PWM. 1 sobre o período do PWM, a gente obtém a frequência do PWM. Que no nosso caso aqui dava 7,8, eu estou arredondando para 8K, né? A frequência do PWM está muito acima da frequência de corte, de maneira que na saída do filtro a gente praticamente não observa mais o sinal PWM, apenas o sinal DC que está preso, né, ou está composto aqui nessa ideia aqui que a gente já discutiu de distribuir a área, né? Então, dessa maneira a gente pode obter um sinal aqui. Além disso, quando a gente trocou o funcionamento, tirando daqui o gerador de sinal, tirando o potenciômetro e colocando um gerador de sinal, a gente, o que obteve aqui? Obteve um sinal de saída também seguindo uma regra sinoidal, e para que eu consiga fazer isso, o mais importante é que esse meu sinal de saída, ele esteja nessa faixa aqui, ele esteja dentro da faixa da banda de passagem que a gente chama do filtro passa-baixas, né? Então, se eu tiver um sinal de, por exemplo, sei lá, 100 Hz, a gente conseguiria reconstituir esse sinal de 100 Hz desde que o PWM variasse o seu duty cycle nessa velocidade de 100 Hz, né? E com o filtro nessas condições, a gente conseguiria obter novamente esse sinal. Então, de uma forma geral, é esse o funcionamento que a gente acabou de observar, e com isso a gente demonstra, mais uma vez, que na prática a teoria não é outra. E aí, gostou da experiência de hoje? Se sim, já curte esse vídeo, e se não é inscrito, inscreva-se no canal. Além disso, se você puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas que acharem isso interessante, realmente vai ser legal para o nosso crescimento aqui do canal e para a gente estar produzindo cada vez mais vídeos com essas práticas e mais gente está sendo atingida por elas. Comente aí nos comentários se você já teve alguma experiência usando o PWM para essa finalidade, de gerar um sinal DC, ou se alguma vez já teve exatamente a falta de uma saída analógica e não sabia que poderia usar essa característica, né, usando um filtro simples, ou ainda se você sabia ou não sabia sobre essa característica do sinal PWM, de quando filtrado a gente conseguir extrair o nível DC de forma proporcional ao duty cycle dele.